que nós retornamos em uma nova reencarnação. É basicamente a diferença de quem tem fé na doutrina espírita, né? E assim, nas quintas-feiras nós temos o início às 19 horas com o Lorenzo. Ele começa com o que a gente chama de musicoterapia. Depois temos a palestra pública. E depois nós temos a fluidoterapia pelo passe, que consiste em, naquela salinha, nós fazemos uma prece. Geralmente tem um coordenador que faz uma prece, que pode ser um Pai Nosso, que pode ser uma prece que vem do coração, e nós estendemos as mãos sobre a cabeça daquela pessoa que está na frente e vai dando uma prece, acreditando que nós estamos doando energias boas para aquela pessoa, juntamente com a energia dos benfeitores. Tá? Saindo dessa sala, tem os copinhos com água ali, que quem vem pela primeira vez não sabe nem para que aqueles copinhos. Se é para fazer o sinal da cruz, é para beber a água. É uma água que a gente chama de fluidificada, que nós acreditamos que diante de uma prece, de uma música suave, a água capta as energias boas, captando as energias que nós chamamos de fluidos benéficos, que se você beber aquela aguinha com confiança, você vai estar sentindo um bem-estar também, tá? Mas não tem nada além do que isso. E aí nós vamos dar continuidade com a nossa prece. A gente diminui um pouco a luz para que a gente se concentre mais, para que a gente possa elevar os pensamentos com mais tranquilidade e trazer para a nossa tela mental a figura de Jesus. Então nós solicitamos que se sentem numa posição mais confortável, que fechem seus olhos, se assim desejarem, e pensem em Jesus, no nosso Mestre tão querido e tão amado. Tragam para a mente aquele período em que o nosso Mestre caminhava entre os homens, muitas vezes à beira do mar de Genezaré, pés descalços, cabelos ao vento, uma paz muito grande irradiando do seu ser. Aqueles que o esperavam, já de longe, mesmo sem saber quem ele era, já o reconheciam pela sua luz, pelo seu porte altivo. E tantos buscavam nosso Mestre, assim como hoje aqui nós reunidos o buscamos. E dizemos: Senhor, estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome. Sabemos, Pai, que lá fora muitas coisas contrárias à vontade de Deus acontecem. Mas aqui reunidos, Senhor, estamos para Te agradecer. Te agradecer por mais uma semana, por esta vida, pelo Teu amor por nós, pela Tua paz em nossos corações. Derrama, Pai bondoso, sobre todos nós aqui presentes, as Tuas bênçãos de paz e de harmonia. Acalma os corações aflitos, Senhor. Nos dá a alegria de viver, nos dá entusiasmo pela vida. Abençoa a todos nós, encarnados e desencarnados. Mas abençoa, Senhor, em especial o palestrante da noite, nosso irmão Jorge Diniz. Enche-os com a Tua luz, Senhor, e que Suas palavras possam tocar os nossos corações. Que cada um de nós, Pai, possa sair daqui melhor do que quando chegou. Em Teu nome, Jesus amado, que damos continuidade às nossas atividades sob as Tuas bênçãos. Ser conosco hoje e sempre, Pai, assim seja. Antes de continuar, nós fazemos uma leitura do Evangelho, mas antes eu tenho um recadinho para dar para vocês. É que se aproxima o nosso encontro espírita, o 30º Encontro Espírita da região Tocantina, cujo tema é Chico Xavier e a Cultura da Paz. Vai ser no dia 21, 22 e 23 de novembro, no auditório da UFMA, aqui do centro,
e vai ser gratuito, tá, pessoal? Então, vão vir palestrantes de fora. Os palestrantes são Fábio Carvalho, que é o presidente da FEMAR, que é a Federação Espírita do Maranhão, César Perri, de São Paulo, e João Rabelo, da Federação Espírita Brasileira de Brasília. As inscrições já estão abertas e serão gratuitas, tá? Qualquer dúvida, vocês podem procurar para qualquer um de nós, para o Maicon, que a gente está tendo aqui, só clicar, né? E a gente já pode fazer a inscrição. E vamos agora fazer uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Isso eu estou falando de quando Jesus disse que bem-aventurados os aflitos. É porque, para eu não tomar muito tempo do nosso irmão, eu já vim direto para o capítulo 5, no item 3. Então, ele se refere a quando Jesus falava bem-aventurados os aflitos. Então, mesmo com essa certeza da vida futura, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito. Mas então pergunta-se por que sofrem uns mais que os outros? Por que nascem uns na miséria e os outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita-se a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se. Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa, e hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, agora, para nos conduzir no estudo de hoje, nós convidamos o nosso irmão Jorge Diniz e agradecemos desde já. Oi? Tá. Ai, meu Boa noite a todos. E que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento de reflexão. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que toca todos nós, sem exceção, a dor. Então é um tema que toca muito, né, todos. Ela pode se manifestar de várias formas: física, emocional e moral. A gente sempre, isso vai acontecer na nossa vida. E quase sempre ela não é recebida por nós, né, de bom aceite. A gente sempre tem uma resistência à dor, ou então a gente se revolta com a dor. Mas será que a dor é apenas um castigo? Isso é interessante a gente fazer a reflexão. Ou seria, na verdade, como diz o nosso título, uma ferramenta divina para o nosso crescimento espiritual? Vocês observaram essa
essa figura? Observe que você tem várias flores entre pedras. Vocês já imaginaram a dor que a semente que gerou essa flor passou para gerar essa beleza que está aí? Os intempéries do tempo, o calor, a pressão da terra, as pedras evitando que ela crescesse. Isso para nossa reflexão. E a gente começa trazendo João, versículo 16, 33, onde Jesus diz: tenho-vos dito isto porque quem em mim tem as paz, no mundo teria aflições, mas tenho bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que Jesus está dizendo para nós: que todos nós que estivermos aqui na terra, nós vamos passar por aflições, ou seja, vamos ter dores. Isso é independente, todos nós vamos, primeiramente porque nós estamos no planeta de prova e expiação, então nós vamos ter que passar por isso, mas nós temos que crer em Jesus, que Ele disse que Ele venceu e nós também venceremos. Leon Denis, no livro do problema do ser e do destino da dor, ele classifica a dor de duas maneiras. Uma ele chama de dor física, que está ligada ao corpo. Ela existe simplesmente pela nossa imersão ou inserção no corpo, no nosso corpo material. Ela existe. E quando ela toca em nós, é um aviso de que algo não está bom e que a gente precisa estar alerta. Ele também chama de dor moral, que é a dor ligada ao espírito, que por sua vez ela nos alerta quando os nossos sentimentos eles já não nos servem mais, eles já são sentimentos que já não condiz com a nossa existência atual. Então ela toca em nós. E se nós analisarmos essas duas colocações de Leon Denis, a gente pode inferir que a dor é uma advertência, ou seja, é uma forma de mostrar a necessidade que nós precisamos de mudar os nossos padrões e os nossos olhares e as nossas maneiras de ser. Tudo bem. E a origem da dor? Por que nós temos que ter dor? Qual é a origem da dor? Aonde está a causa das nossas aflições? O correto é que ela está tanto no presente, como é essa nossa vida atual, como na existência passada. A origem da dor vem disso. E devemos, a partir disso, nós devemos partir do princípio que essa dor é justa. E se assim não fosse, correto? Se a gente não vê assim, a gente vai culpar o outro e chega ao extremo de culpar Deus pelas nossas dores. Então, a gente quer dizer que tudo que nos acontece, foi dito ainda agora aqui, tem uma causa. Nada nos acontece gratuitamente. Tudo tem uma causa. E só um minutinho, a gente baseou, deixa eu dar essa informação, a gente baseou todo esse nosso estudo em cima desse capítulo, do capítulo 5 e 9 das bem-aventuranças do Evangelho segundo o Espiritismo, e no livro Ação e Reação, de André Luiz. Então vejamos, a vicissitude da vida, ela deriva de uma causa. E, pois, se Deus é justo, justo há de ser a causa. Então, ninguém sofre por nada. Existe uma causa, existe uma razão. E nós, como espírita, a gente, quando fala isso aqui, isso nos remete à lei de causa e efeito. E a gente tem que entender que é fundamental a gente reconhecer
que as dificuldades da nossa vida, que a gente passa por ela, que a gente são consequência das nossas ações. Não tem outra maneira. Elas são consequência das nossas ações e as escolhas que nós fizemos ao longo das nossas reencarnações. Então foi uma escolha. Foi nós que escolhemos isso aí. E a gente pode refletir no caráter da dor e exatamente essas causas vêm. Imprevidência, que a imprevidência, o que é? Leva à falta de planejamento e a gente se expõe desnecessariamente e a gente faz o quê? Cria dificuldade e sofre, porque a gente não planejou. O orgulho, que muitas das vezes nos impede de conhecer os nossos erros, porque a gente não admite. E a outra é a ambição. A ambição desmedida, que a gente geralmente sempre tem, nos leva a gente deteriorar nossas relações interpessoais. Porque a gente termina passando por cima de várias coisas, por ambição, e quando essa ambição é material, ainda é maior ainda. E os excessos, sejam de prazeres, sejam de consumo, ou de comportamento, ou qualquer excesso. Esse excesso resulta em consequências que são prejudiciais, porque aumenta o sofrimento e a dor, porque muitas das vezes a gente não consegue. A gente também ainda tem, dentro dessas causas de aflição, o mau pensamento. Qualquer espírita sabe que quando a gente está pensando mal, a gente cria em torno de nós uma esfera negativa, que isso pode transformar em pequenas situações e em grandes conflitos para nós, com nós mesmos, e isso nos causa um mal-estar. Mágoa. A mágoa, quando não tratada, quando a gente não consegue tratar, a gente não consegue resolver, ela se transforma em ressentimentos e vai perpetuando o quê? O ciclo de dor e sofrimento. A revolta, é uma reação, muitas das vezes natural, diante de uma injustiça, mas ela pode nos levar a atitudes destrutivas, dependendo de como a gente trata essa revolta. E o ódio é algo que a gente já conhece muito bem, é uma emoção poderosíssima, não vou dizer nem que é poderosa, é poderosíssima, que consome o ser, ela nos consome. O ódio nos consome e causa bastante divisões e sofrimento, tanto para nós como para a pessoa odiada. Olha a mão dupla que a gente termina encontrando. Então essas são as causas das nossas aflições, nós como os espíritos encarnados, e quando a gente vai buscar André Luiz em Ação e Reação, ele diz para nós que a gente tem 3 tipos de dores: dor da evolução, dor da expiação e dor do auxílio. Ora, se a gente tentar compreender as diferentes dimensões da dor, isso é fundamental para o nosso crescimento espiritual. A gente tentar entender as dimensões dessa dor. E a gente vai conversar sobre cada uma delas. A dor que a gente vai iniciar agora é a dor da evolução. Ora, essa é uma dor que a gente sente como meio de aprimoramento pessoal, promovendo o quê? O nosso progresso espiritual e individual. Ela está dizendo, dor da evolução, mas ela é caracterizada de uma evolução que é o confronto dos vetores desarmonizadores, que vem
de fora para dentro, tá? E que serve para nos estimular. Mas estimular o quê? Paciência, resignação, fé, perdão e capacidade de lutar. Esses aí são os vetores. Então essa é uma dor que ela vem de fora. E segundo André Luiz, a dor ela é um ingrediente mais importante na economia da vida em expansão. Aí ele segue e diz o seguinte: o ferro sobre o malho, a semente na cova, lembra da semente que eu mostrei lá no começo? Animal em sacrifício, tanto quanto criança chorando para desenvolver os próprios órgãos, sofre a dor da evolução, que atua de fora para dentro, como eu falei ainda agora, esses vetores que a gente falou, aprimorando o ser, sem o qual não existiria progresso, não existe. Poucos amadurecem sem passar pelo processo da dor, muito pouco. E André Luiz segue dizendo para a gente que o sofrimento, quando aceito a luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. É interessante, né, o que André Luiz coloca para a gente. A gente vai, a proporção que a gente for conversando, a gente vai percebendo que aquilo que a gente falou lá no começo, que toda dor tem uma causa e é justa essa causa, a gente já começa a perceber. A outra dor que a gente vai... e seguindo, né? Só um exemplo aqui para a gente aprimorar os nossos processos reflexivos. Todo mundo conhece essa passagem de Jesus e o cego de nascença, quando os seus discípulos perguntam a ele: Rabi, quem foi que pecou, ele ou os pais, para ele nascer cego? Olha que Jesus responde: ninguém pecou, nem ele, nem os pais. Foi para que nele se manifestasse a obra de Deus. É um caso à parte. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que isso aí é um caso à parte. E o que é que Jesus tenta nos ensinar com isso? Jesus demonstra que as lutas e as dores no mundo vão além de resgates e das faltas. Porque a gente só tem a ideia. A gente incutiu isso na nossa mente, que toda dor é processo de um sofrimento, de uma maldade, de alguma coisa que a gente realizou. E Jesus, nessa passagem aí, diz isso para a gente, que as dores elas vão além dos resgates, além das faltas, são para ativar o progresso individual e coletivo. Essa é a dor da evolução. E claro que a gente, como espírito, a gente já aprendeu e repete isso várias vezes, que nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, e fomos evoluindo à proporção que o tempo foi se passando, mas a gente passou por momentos de dores. A outra dor que a gente vai falar agora é a dor da expiação. Aí é uma dor como consequência das nossas ações passadas, tá? Servindo para a regeneração moral e a justiça do espírito. Então, toda causa é justa, toda dor é justa. E essa dor, ela surge, ela é em decorrência de quê? Daquelas causas das nossas aflições que eu falei lá no começo. A cólera, que a gente muitas das vezes traz com a gente, e incontroláveis, né? O egoísmo obsessivo e as viciações, tudo isso, né? São consequências e isso nos leva à dor. E André Luiz nos diz que a dor expiação é aquela que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho do século, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. É uma coisa interessante a gente saber, ou a gente sabe como espírita, que toda alma que ressurge num corpo físico,
ela traz consigo todas as suas aflições, todos os seus erros cometidos. Isso não fica lá, a gente traz. E por isso a gente passa por esse processo da dor, da expiação. E a gente, continuando, vê André Luiz dizer para a gente assim, que tudo isso aqui é resultado de um débito moral que a gente acumulou no banco, olha o que ele fala, imperecível da nossa memória espiritual. Tudo fica registrado, não tem como. Então, ficando registrado, e ele continua dizendo para nós, é quando colhemos o que plantamos, só nós a temos devido à nossa consciência, inteligência e o livre-arbítrio. Então, essa dor da expiação, é interessante a gente perceber que talvez seja a dor que a gente mais sinta dolorida, talvez, né, de todas as dores que a gente tem, que a gente está falando, é justamente o momento do resgate. Exatamente, André Luiz traz isso para a gente, desde a primeira dor que eu falei, dessa que está falando, que a dor não é um processo de punição, pelo contrário, é um processo de regeneração, que a gente vai se regenerando à proporção que nós vamos reencarnando e encarnando. E a gente tem a dor do auxílio. Essa aí é uma dor que ela surge através das nossas experiências difíceis. Veja bem, e nos prepara para uma evolução e transição espiritual. É a dor da evolução, porque é interessante a gente saber, eu falei ainda agora que quando a gente reencarna, a gente traz para o nosso corpo físico todos os males, todas as doenças que a gente cometeu, ou que a gente ao longo do caminho procurou para nós. Então, a gente sabe que no decurso das nossas lutas encarnadas, ora nós vencemos algumas coisas, outra hora nós nos perdemos, porque a gente reencarna e a gente chega aqui, se envolve com tudo isso, a gente esquece o princípio maior que quando a gente encarnou, e é interessante que nas obras de André Luiz a gente tem vários casos desses, que é exatamente que ao encarnar a pessoa já traz em si toda uma programação para ele, e a gente chega aqui, esquece e erra tudo isso. Mas nós, como espíritos, que ainda estamos naquela fase de desenvolvimento, estamos nos melhorando, de vez em quando a gente faz um bem a alguém. De vez em quando a gente faz uma coisa boa, de vez em quando a gente recupera alguém, ou seja, a gente sublima alguém. Então, claro que nós temos que olvidar que também nós vamos ter a nossa melhoria. E isto é interessante, porque isso a gente atrai para nós essa intercessão de amigos devotados à nossa facilidade e à nossa vitória. Recebemos a bênção prolongada e dolorosa, enfermidade de envoltório físico, seja para evitar-nos a queda, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação. O que é que a gente está dizendo? Lembram que eu falei para vocês que a gente traz, quando a gente faz a inserção no corpo físico, a gente traz todas as nossas mazelas junto com o espírito. Aí a gente está submetido a algumas doenças, aí a gente passa e olha alguém, a gente olha alguém que está sentado numa cadeira de roda, que possivelmente está ali há muito tempo, e a gente esquece que aquela dor é uma dor de auxílio, que esse espírito, ao longo de algum tempo, ele teve um merecimento e foi ajudado para que ele não caísse de novo no erro. Essa é a dor do auxílio, essa dor que vem, né, que nos traz a vitória. E a gente tem, para a gente não esquecer, né, para a gente fazer a nossa reflexão mais tarde, que a gente tem as três dores. A dor da expiação, que é a dor do passado. A gente tem a dor do auxílio, que é o presente. E a gente tem a dor da evolução, que é o futuro. Assim nos fala André Luiz. Então nós trazemos todas essas dores. Observe o processo.
E isso não quer dizer que, primeiramente, eu vou ter a dor da expiação, depois a dor do auxílio, por futuro, e depois a dor da evolução para o futuro. Isso se trabalha junto. Isso é um trabalho que você faz. Aí a gente sabe muito bem, como espírita, que a cada encarnação a gente aprende uma coisinha, vou dizer uma coisinha, né? A gente aprende uma coisinha a mais, aí a gente já não passa mais por aquilo, e a gente vai assim vivendo, e assim a gente vai evoluindo. E como encarar a dor? A gente não tem uma cartilha, não tem um texto escrito, faça isso, faça aquilo, faça aí determinada coisa, não. Primeira coisa, vivências pessoais e distintas. Nós somos espíritos milenares, nós tivemos várias vivências, né? As pessoas, elas passam por várias vivências, e às vezes a gente passa pela mesma vivência e a mesma experiência de forma diferente. É interessante. Agora até a gente lembra assim, eu tinha amigos de infância que junto comigo cresceram, estudamos, nos dedicamos, e meus amigos foram embora, partiram para a espiritualidade. Eu tive essa vivência. Tem alguém que vive isso e não vive da forma que eu vivo, que eu evidencio, porque isso são experiências que a gente vai adquirindo ao longo das nossas encarnações. Entendimento individual da dor. A gente precisa de uma postura perante a dor, para a gente ter um entendimento de cada um. Eu preciso me posicionar, eu preciso estar de frente para a dor e resolver o problema da dor em mim. Isso é individual. Eu não posso chegar para alguém e dizer assim, olha, eu passei por esse problema, é assim que eu vivi. Nós temos experiência, não somos espíritos milenares, nós estamos juntos aqui na Terra, mas cada um de nós tem o seu progresso. Cada um de nós avançou, cada um de nós viveu essa experiência e hoje já vive de forma diferente. Aí nós temos também a resignação como ferramenta. A gente tem que aprender a se resignar dessas dores. Tudo isso aqui e a fé na vida futura. E tudo isso aqui é ponto de vista que a gente pega no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2. Você leu ainda agorinha para nós aqui, a vida futura. Gente, pode falar. Isso. Resignação ativa. Você antecipou o que eu ia falar daqui a pouco. Isso. Mas você antecipou o que eu ia falar, mas tudo bem. E qual é o motivo da resignação? Qual é o motivo da gente se resignar? Primeiramente, o desenvolvimento através das provas. Nos diz André Luiz que as dificuldades que enfrentamos servem para desenvolver a nossa inteligência, além de promover a paciência e a resignação. Cada desafio é uma oportunidade para aprender e crescer. Essa é a nossa forma de encarar isso. É assim que a gente consegue. O poder da resignação. A prática da resignação transforma a dor e o sofrimento em aprendizado. Ao aceitar as dificuldades, conseguimos ver além delas e encontrar a paz em meio às tribulações. Vejam bem, isso é André Luiz que nos fala. E ainda André Luiz nos diz que a resignação tem o poder de anular o impacto do sofrimento. Olha aí, quando eu me resigno, olha como eu anulo isso aí. E
a gente diz o que é resignação, que o Laércio já adiantou para a gente. Resignar é estabelecer uma relação de paz com a minha história, com a minha realidade. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que estabelecer essa paz com a minha história e com a minha realidade. Que é a que a gente fala, que é uma resignação ativa. É estabelecer isso. Eu não preciso entrar em guerra com a minha história. O que passou eu posso resgatar. Eu posso ver de outra maneira, né? Às vezes a gente perde alguém muito querido da gente, a gente só fica lá naquele problema se lamentando. Estabelece uma relação com a história. Te lembra dos momentos felizes que você viveu com essa pessoa? Te lembra daqueles momentos em que a gente teve de estar juntos? Faz isso. E a gente vai lá para o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente tem o bem e o mal sofrer. Mas qual é a importância de saber sofrer? Qual é a importância? Então vamos lá. Quando Cristo disse: bem-aventurados aflitos, o reino dos céus lhe pertence, ele não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofre todos que se encontram na terra. Jesus falou lá no começo para nós, tá certo? É a gente lembrar de como a gente deve sofrer. Quer ver? Eu vou dar eu vou falar de 3 casos aqui, que são casos que se iluminam. Jesus, o que ele faz? Ele pega a dor como expressão de amor e redenção. Jesus está naquele Calvário, partindo, caminhando, e todo mundo naquela turba enfurecida, e quando ele chega na cruz, o que ele diz? Perdoai, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Olha outro caso, Paulo de Tarso, que passou da cegueira física à visão espiritual, através de quê? Da dor. E ele se tornou o quê? O maior divulgador do Evangelho. Olha a iluminação que a gente quer. Ele abandona, através da dor, ele abandona a perseguição e se torna tudo isso, ilumina. Se a gente lembrar o nosso querido Chico Xavier, tantas vezes ele foi aprovado no seu corpo, em seu coração, e o que ele dizia? A dor é a bênção que Deus envia a quem deseja aprender a amar. Olha como é interessante. E Bezerra de Menezes? Bezerra de Menezes, que mesmo enfrentando a pobreza, sofrimento, transformava as dores em serviço e consolo. A gente conhece a história de Bezerra de Menezes. Então, esses exemplos mostram para nós que a dor ela pode ser transformada em instrumento de luz, mas quando é vivida com humildade e fé, ou seja, com resignação. A gente pode, tem tudo isso aí. Vamos lá, dando continuidade. O bem e o mal sofrer. A sabedoria espiritual, ela nos ensina que o sofrimento não é apenas a experiência a se suportar. A gente tem que entender isso. A gente também tem que entender que é uma oportunidade para o nosso crescimento e aprender, né? Cada um de nós traz consigo uma lição, a gente tem que entender muito bem isso, e a gente pode extrair dessa lição os fundamentos para a nossa evolução, para a gente sair desse ciclo vicioso. Chico Xavier, mano, diz isso sempre para a gente. Então, não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. É indispensável saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Paulo de Tarso fez isso. Chico Xavier fez isso.
Bezerra de Menezes fez isso. E Jesus Cristo fez isso. Então, são as lições de iluminação que a gente tem. Uma outra coisa que nos deixa abatido. Diante da dor, a gente entra num desânimo e a gente corre um perigo grandioso nisso. A falta de coragem da gente enfrentar, a gente está diante do sofrimento, ela é uma falta que ela pode afastar de nós a consolação dos benfeitores espirituais. É preciso a gente ter coragem para enfrentar isso. Eu não sei falar francês, né? Lockhart, ele dizia para a gente o seguinte: o desânimo e a falta de coragem podem nos impedir de encontrar a paz e força necessária para enfrentar o desafio. Olha aí, a gente perde esse contato, porque o desânimo, ele não leva a querer desistir. Então isso, a gente está falando que a coragem, ela é essencial para a gente lidar com as nossas dores, com os nossos sofrimentos. É preciso ter coragem. A coragem é um componente chave nesse processo. É só a gente lembrar das curas de Cristo. Todos que o procuravam tinham a coragem e o desejo de sair daquela situação e procuravam Cristo. E ali estava o Cristo para ajudá-los. Então, Jesus, aí a gente volta mais uma vez a Jesus. Jesus muitas vezes disse que Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. A minha dor eu suporto, porque Deus não faz isso comigo. E Jesus foi quem disse: o fardo, Lockhart diz para a gente também que o fardo é proporcional às forças como recompensa, e será a resignação e a coragem. Tenha coragem de enfrentar as suas dores, tenha coragem de enfrentar o seu sofrimento, porque ele é exatamente do tamanho que você suporta. Aí de repente a gente bota uma montanha nos nossos ombros, e Deus é justo. A gente não falou isso lá no começo? Ele é justo, e Ele não vai colocar no meu ombro fardos que eu não consigo carregar. São doses homeopáticas. Diante da dor, o que fazer? Primeiramente, tenha isso em mente. Este é um episódio transitório. A dor é um episódio transitório. O que é eterno na vida da gente é o amor. Esse sim, como diz Haroldo Dias, esse não nos abandona. O medo pode nos abandonar, o sofrimento nos abandona, mas o amor está presente. Ele é fiel. Então é transitório. A gente não pode, diante da dor e do sofrimento, se deixar abater, se entregar. E Joana de Ângeli diz para a gente o seguinte: de imediato, propõe-te a higiene moral e mental, abrindo-te ao amor. Lembra o que eu falei? Que o amor é a coisa mais importante. Ela é fixo, ele não nos abandona, que gera saúde e confiança em Deus, que a sustenta para seguir em harmonia durante o tratamento que se faz necessário. É o amor, gente. O amor é o processo pelo qual a gente vai eliminando as dores que a gente tem. Uma outra coisa, o autoexame. E o que seria isso? É a gente fazer o seguinte: o que é preciso aprender com essa experiência? Eu estou passando por uma experiência. O que é que eu preciso aprender sobre isso? Que lições a vida está tentando me ensinar? O que eu preciso modificar na minha vida? Como me relacionar com Deus, com o próximo e comigo mesmo? Esse é autoexame, porque a gente vai encontrar a resposta para isso. E isso pode nos direcionar. A gente também ainda tem mudança de atitudes. Mudar a atitude mental. Cada mente vive na companhia que elege para si mesmo. Nós somos espíritas e a gente sabe disso.
Vamos mudar essa nossa mente. Direcionar a atenção para as coisas positivas, oração, boa leitura. Vigiar os pensamentos deprimentes e negativos, fugindo do desânimo e da apatia. Repensar as ações, afastando-se dos vícios que nossos amigos evangélicos chamam de jejum. Controlar as más tendências, evitar as conversações deprimentes, obscenas, isso alimenta as nossas más tendências. Ter vontade de fazer a renovação moral. Lembre-se que eu não saio do momento dolorido sem vontade. Eu preciso ter vontade e acima de tudo, a coragem. Então é importante a gente lembrar que o sofrimento e a dor não fazem a evolução de um espírito, mas acorda para a evolução. E que o sofrimento e a dor acordam o espírito para a evolução, mas o que propicia a evolução do ser é o arrependimento pelos atos praticados. A gente pode também lembrar que a dor não é uma lei, o amor sim. A dor é só uma consequência, porque se a dor fosse uma lei, aonde ficaria a lei de liberdade? Aonde, estaria a lei de amor e justiça e de caridade? Por isso eu concordo com o Haroldo Dutra quando ele diz que o amor é o único que não nos abandona. E nós não precisamos fatalmente passar pela dor para evoluir, mas somente com o efeito de um ato anteriormente praticado. Lembra que a gente falou das dores que André Luiz narra para nós? Então as dores vêm disso. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, tá? Então a maneira como eu vou interpretar, a maneira em como eu vivencio a minha dor, define se ela é um obstáculo ou um degrau de evolução. Porque a dor é inevitável. Jesus disse lá para nós, lá na frente, que no mundo nós passaríamos por aflições. E a gente pegou uma instrução dos Espíritos, no capítulo 9, a paciência, aonde ele diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrer demais. Pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Está lá, a gente vai encontrar impaciência e a gente conclui dizendo que a dor, muitas vezes vista como um fardo, é na verdade uma oportunidade de crescimento espiritual e aprendizado. Através da dor que somos moldados e preparados para enfrentar as adversidades com fé e resiliência, permitindo-nos evoluir e alcançar o estado de paz interior. É isso que a dor é para nós. É isso que André Luiz disse para nós. É isso que Locardai disse para nós. E é isso que nós encontramos na bem-aventurança, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Que a dor é apenas um burilamento de nós mesmos. Que a dor, ela vem para que a gente aprenda a amar, para que a gente evolui, até para que eu não tenha mais necessidade de reencarnar nesse planeta de prova e expiação. Jesus em nossa vida, vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus faz isso. Uma boa noite a todos, muita paz e que bom que vocês vieram, volte sempre, e vão com Jesus de Nazaré. Um abraço a todos. Ele está perguntando se tem alguma pergunta, se querem fazer alguma pergunta para ele. Ou acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que sua explanação foi muito feliz, viu, Jorge? Obrigado. E deixou bem claro que nós não amamos a dor, mas precisamos
Agradecer a palestra muito boa, todos gostaram, com certeza. Aqui na Casa Espírita, a gente não costuma aplaudir o palestrante, para não estimular que ele fique orgulhoso, tal. Num congresso, a gente aplaude. Se for num local, por exemplo, vai ter o Congresso Espírita, que eu convidei vocês, né, dia 21, 22, 23, na UFMA, lembrando de novo, as inscrições estão abertas. Então, assim, num congresso, quando o palestrante termina, a gente aplaude. Mas na Casa Espírita, a gente não aplaude. Não quer dizer que a palestra não tenha sido maravilhosa. Merece aplausos de pé, viu? Agora eu quero convidar a nossa irmã Mariazinha para nos conduzir na prece final. E depois nós temos a fluidoterapia pelo passe. É isso aí. Sendo a doutrina espírita a ressignificação dos ensinamentos de Jesus, e hoje, com esse esclarecimento, nós descobrimos que a dor é realmente ferramenta. O que nós precisamos é de resignação, né? Aceitar as coisas, não mediocramente ficar, mas entender que a Terra é uma escola que precisamos aprender e um hospital que precisamos nos curar. Vamos elevar o pensamento, trazendo essas ferramentas para compreender que se a dor bate à nossa porta, é o convite para a renúncia, para a ressignificação do nosso comportamento. As leis divinas estão escritas em nossa consciência, que nós saibamos acessar a lei adequada para a utilização dessa ferramenta de suportar a dor, vencer a nós mesmos e aproveitar o estágio na Terra, enquanto aqui estivermos, possamos transitar na alegria de viver, no entusiasmo pela vida. Mestre Jesus, a cada dia em que adentramos o Evangelho, nós descobrimos, Senhor, o verdadeiro sentido da vida, que nós tenhamos um despertar de consciência a cada instante, e se a dor nos visita, encarar, procurar, se é uma dor física, buscar os recursos necessários. Se é uma dor moral, vamos transmutar, vamos nos corrigir. E se a frequência poderosa da fé raciocinada, nós podemos subir montanhas orando, para que tenhamos a capacidade de descer servindo. Muita paz a todos.